Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas de volta aí à Prosa com Bertaglia. A prosa que está ficando cada vez mais interessante, trazendo temas que vocês sugerem para a gente, pessoas que vocês recomendam para nós trazermos aqui, e são pessoas do bem, são pessoas que são amigos, são pessoas que estão conectadas nas mídias sociais, pessoas que trabalharam comigo, professores. Então, são pessoas do bem que querem fazer o compartilhamento dos seus conhecimentos. E hoje nós vamos trazer um tema aqui extremamente interessante, que é a gestão de categorias em compras. E eu tenho até uma pequena história, né, que vivenciei no passado. Nos anos 90, o conceito de gestão por categoria, lembro bem disso aí, começou a fazer parte das organizações, principalmente no que tocava àquelas áreas de vendas e também de marketing. E a orientação ao mercado, puxada principalmente pelo varejo, obrigou as empresas produtoras, as manufaturas, a reverem as suas estratégias. E a área de compras, ela não ficou fora disso. Ela teve que se modernizar, entrar no contexto para poder atender os requisitos da iniciativa. A estratégia é usada para agregar valor e gerar resultados. Mas o que isto significa? Significa a divisão de itens comprados pelas empresas em grupos ou categorias importantíssimas e que sejam necessárias para diferenciar os grupos de materiais ou que se deseja aí comprar ou contratar, dependendo da característica do material, produto, eventualmente até serviço. Enfim, a segmentação e a criação de categorias, ela pode ser tanto mais detalhada, quanto mais complexa for a operação e os gastos da organização. E eu trouxe aqui um grande amigo, a gente é amigo já há uma longa data, para nós conversarmos sobre este tema. E eu terei, então, o privilégio de papear, de prosear com o Wagner Ferreira. Oi, Wagner, que legal, que bacana, meu amigo, você aqui, fantástico, para a gente conversar sobre a gestão de categorias na área de compras. Wagner, seja bem-vindo aqui à Prosa com Bertaglia. Ô, Paulo, eu que agradeço, viu? Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você, viu? Que bacana. Wagner, vamos entrar nessa seara aí. Eu lembro bem, eu estava na Unilever quando começou essa história de category management, como diziam lá os americanos, né? Época da Walmart, da Procter Isso. Gamble, né? O gerenciamento de categoria teve uma força muito grande ali na década de 1990, né? Vamos falar um pouco então sobre categorias e por que categorias, Wagner? É interessante que eu acho que aconteceu com a gestão de categorias nos anos 90, como você bem enfatizou na introdução, o que mais recentemente aconteceu com a inteligência de mercado, ou seja, acabou migrando da área de marketing e vendas para suprimentos, né? Ou seja, suprimentos acabou aproveitando essa abordagem para poder criar um diferencial no dia a dia de suprimentos como suporte à tomada de decisão, né? E a gestão de categorias, ela é um modelo, né, de gestão dentro de suprimentos que procura classificar os itens comprados, sejam eles produtos ou serviços, conforme a matriz estratégica de compras, né, a conhecida matriz de Kraujic, onde a gente tem aí uma interseção entre o risco, né, do fornecimento e o impacto no negócio, né? Então, baixo risco no fornecimento, baixo impacto é considerado um quadrante não crítico, né? Alto risco no fornecimento, baixo impacto, gargalo. O contrário, que é baixo risco e alto impacto, alavancagem. E, por fim, alto risco no fornecimento e alto impacto no negócio, os estratégicos, né? E dentro, por exemplo, desta última, estratégicos, a gente vem de um tempo para cá tendo um grande exemplo que é a categoria de logística, que você conhece tão bem, Paulo. Oh, bacana, bacana aí, o Wagner. É importante a gente trazer esses quadrantes até para aprender a como categorizar a área de compras, né? Até recentemente nós conversamos aqui com o amigo Fernando Puves, onde nós falamos do futuro de compras, né? Principalmente desse mundo digital, nessa transformação digital que nós estamos vivendo aqui.
E a parte da logística, ela é extremamente importante nessa categorização, e muitas vezes as pessoas pensam na contratação de fretes, né? Mas não é só frete, tem muita coisa envolvida dentro da logística que obrigatoriamente leva as empresas a fazerem contratações e compras, né? Então, nós temos toda a parte de software, nós temos toda a parte de equipamentos que auxiliam, carrinhos hidráulicos, empilhadeiras, os itens que vão ser utilizados nas empilhadeiras, rótulos, embalagens, ou seja, tem uma grande quantidade de considerações a serem feitas aí. Mas eu queria aqui explorar um outro lado dentro do esquema da categoria, e até porque você já mencionou a palavrinha mágica aí, né, Wagner, que é estratégia. Então, qual é a vantagem da gente fazer a separação desses itens? Quais são os ganhos que as empresas possuem ou têm quando elas fazem essa separação de forma inteligente e estratégica? É muito importante, dentro de uma carteira de compras, né, identificar as suas prioridades, né, aquelas que realmente têm um maior impacto no negócio, aquelas cuja eficiência de processos de sourcing tragam maior geração de valor no resultado, né, do negócio, né, ou seja, quando nós estamos falando de resultado, nós estamos falando de caixa, né, e a figura do gestor de categoria, ele procura justamente ter essa abordagem bastante ampla a respeito das respectivas categorias ao qual ele administra, justamente para poder consolidar, né, as compras, né, trazer um nível de especialização maior, né, um foco maior, e não raro, Paulo, gestores de categoria são provenientes também de atuação, de experiências preliminares do outro lado da mesa, né? Eu até fui um caso desses, onde comecei minha carreira, como você bem sabe, em operações, depois projetos, comercial, e uma vez, uma multinacional do setor químico, o RH tinha a estratégia de contratar profissionais com esse background para fazer parte do grupo de suprimentos, ou seja, com conhecimento de mercado, detalhamento da composição de custos, né, para poder trabalhar até então como compradores daquelas categorias que até então eles vendiam ou prestavam serviços, né? Então, esse diferencial faz com que a gestão de categorias tenha também uma abordagem estratégica no seguinte sentido, porque hoje nós somos cada vez mais exigidos com relação a entregas, né? Resultados grandes e ao menor prazo possível. E o gestor de categoria, ele procura estar justamente mapeando o mercado, observando tendências, inovações, o movimento dos players do mercado, né, os seus respectivos indicadores, sem estar diretamente atuando na parte mais transacional da compras, né? A negociação, né, a lançar RFP, RFI, etc., a fechar contrato, a fazer o handover para o usuário interno. Então, a gestão de categoria, resumindo, ela procura identificar, criar a melhor estratégia e o planejamento, né, de sourcing para aquela categoria ao qual o gestor está dedicado, Paulo. Bacana, o Wagner. Aí, dentro desse contexto, normalmente o pessoal acaba categorizando os itens por algumas características, né? Tem várias formas de você categorizar, inclusive você pode categorizar por similaridade, né? Você pode categorizar também por custo, ou seja, isso é um item extremamente estratégico dentro da sua organização, né? Eu sei que você é professor também, você tem ensinado aí o pessoal, principalmente o pessoal de pós-graduação, né? Nesse contexto, e você, como já disse, já esteve atrás da mesa aí, né? Já atuando nessa área também. Como é que você enxerga isso em termos de categorias e as diferentes maneiras como você categoriza? Deixa eu refrasear o meu ponto aqui. Você enxerga que as empresas, Wagner,
elas estão caminhando para isso? Porque uma coisa é nós pensarmos em empresas grandes. Eu lembro que a Unilever, quando eu trabalhava lá, ela categorizava os itens de compras, muitas vezes aqueles itens que eram mais pesados em termos de negociação, ela alocava compradores com uma capacidade diferenciada de negociação, porque o volume era muito grande, qualquer ganho percentual ali refletia no bottom line, ou seja, lá no lucro. Aliás, esse é um ponto importante, né, Wagner? Qualquer coisa, né? Qualquer centavo que você economiza em compras, você está afetando diretamente o resultado da companhia. Isso é uma mentalidade que todos, não apenas os compradores, deveriam ter dentro da organização, mas todas as pessoas deveriam ter essa percepção e essa orientação. Mas como é que você percebe isso, Wagner, principalmente nas médias empresas, né? Já que as grandes, de certa forma, categorizam, né? Mas o mundo das médias empresas também fazem isso? Está chegando nelas também, Paulo, porque o pano de fundo é o mesmo, né? O que difere é o nível de complexidade. Porém, médias empresas também estão chegando a um nível de profissionalização tal que estão herdando algumas metodologias de trabalho das grandes empresas, apenas adequando à sua realidade, né? E com relação à parte que você menciona sobre como classificá-las, né? Como agrupá-las, além do spend que você falou e a importância para o negócio, eu entendo que há um critério muito determinante que é a sua complementaridade, ou seja, aproveitando o caso da logística, você pode aproveitar itens como transporte e armazenagem, aí você pode deixar numa mesma categoria chamada logística. Você tem transporte internacional, você também pode deixar também dentro de uma categoria de logística, caso aquela empresa tenha um fluxo grande de inbound proveniente de importação. E aí o gestor de categoria tem mais massa de manobra para criar as suas sinergias e, por exemplo, identificar ganhos de escala ou integração operacional, a consolidação entre transporte e armazenagem através de uma compra mais de longo prazo, através de um mesmo fornecedor e assim sucessivamente, né? Então, ou seja, existe aí essa particularidade que eu destaco e até a categoria de logística é um exemplo bastante fértil para isso. Agora, eu ressalto também, Paulo, uma outra característica muito importante do gestor de categoria, que transcende até mesmo a categoria que ele trabalha. Olha só, vamos pegar um outro exemplo. Supomos que é um gestor de categoria responsável por combustíveis, e ele precisa, mais do que nunca, mapear e estar atento aos movimentos de mercado do álcool, porque ele compra álcool, né? Ora, o álcool, ele tem uma cadeia que ela transcende o álcool. Ela também, na mesma cadeia do álcool, tem a do açúcar, né? Ou seja, a base da cadeia é das usinas. Então, olha que interessante, um gestor de categoria responsável por combustíveis e comprador de álcool, ele tem que entender do mercado de açúcar, porque isso influencia diretamente no negócio dele, seja por causa do valor da commodity do mercado internacional, seja por causa do câmbio, seja por causa dos movimentos internos nacionais das usinas em relação ao que é melhor para o seu negócio naquele determinado momento, de modo que ele possa antecipar possíveis impactos na sua compra do álcool, onde algumas variações relacionadas a fomento de açúcar vão impactar diretamente na sua compra. Então, ou seja, o gestor de categoria, ele realmente tem que estar em cima desse tabuleiro, acompanhando todos esses movimentos. Olha só que bacana, que interessante. Isso é um ponto bastante importante, porque nós estamos numa situação hoje, principalmente em termos de transformação digital, de evolução, de inovação, mundo global, né? Características globais, produtos, você mesmo falou de sourcing estratégico, ou seja, onde nós vamos buscar produtos e materiais, insumos em países diferentes, né? Eu queria fazer o seguinte aqui, Wagner. Olha, eu falei para você que a prosa passa depressa, né? Nós já estamos terminando aqui o primeiro tempo da prosa, né? O primeiro bloco da prosa, e vamos fazer o seguinte, Wagner, vamos para o segundo bloco, onde nós vamos falar e dar as dicas para as pessoas que estão nos ouvindo, perdão, sobre como montar essa estratégia. Pode ser? Pode sim, é um prazer.
Oi, Wagner, que legal, que bacana que está tendo aqui a nossa prosa, meu amigo. Muito bacana mesmo. Algumas dicas interessantes, conversando aí sobre categorização de compras para grandes, médias e pequenas empresas. Todo mundo precisa entrar nessa seara, já que você falou aí. Isso é uma jornada que se recicla constantemente, e isso é importante. Vamos explorar um pouco agora nesse bloco, o Wagner, a parte de como montar essa estratégia, olhando pela perspectiva da segmentação, sem perder de vista, logicamente, os fornecedores. Como é que nós olhamos para os fornecedores? Você chegou a mencionar aí uma palavrinha mágica que são as métricas, os indicadores de desempenho. Então, quando você elenca ou elege um comprador, ele tem que ter uma visão bastante abrangente, né? Ou seja, é relacionar com o fornecedor, é entender das métricas e indicadores, né? Vamos comentar um pouquinho, mas vou deixar para você falar aí sobre essa segmentação, essa estratégia. Bacana, Paulo. Inclusive, é um grande desafio hoje dos profissionais, né, como um todo, e não diferente com suprimentos, que é estar cada vez mais olhando para fora, né, da empresa, ou seja, não somente o networking, mas estar acompanhando os movimentos fora, porque dentro dessa captação de informações que geram os indicadores, existem fontes internas e externas, né? As internas, ok, a gente consegue acessá-las dentro de casa, mas as de fora, que são as mais complicadas e as mais importantes, né? Porque cabe ao gestor de categoria justamente ser aquela pessoa que está acompanhando os movimentos externos, né? E isso tem sido cada vez mais desafiador. Pelo fato da dificuldade, né, de se desvincular muito da rotina, né, do transacional, e por outro lado, que é difícil estar, né, em vários lugares ao mesmo tempo, porque o mercado é muito dinâmico, né? Então, nós estamos aqui conversando, está acontecendo uma coisa do outro lado do mundo que vai impactar algo no sourcing da empresa já para o próximo turno, não vou nem dizer para o dia seguinte, né? Então, é um grande desafio. E no caso da gestão de categorias, além dessa parte de estruturação dos quadrantes, né, da identificação e classificação de cada item de compra, ela serve também para esse dimensionamento da equipe de suprimentos, né? Ou seja, naturalmente, um gestor de categoria requer um perfil mais sênior, né? Mas dependendo da carteira e da diversidade de itens a serem comprados, essa organização feita pela matriz estratégica de compras direciona a quantidade de profissionais necessários para poder compor todas as demandas que aquele pool de gestão, né, de categorias exigirá, né? Bacana, muito, muito legal. Uma das coisas, aí você entrou numa seara já que é muito interessante. Aqui na Prosa Convertária, nós estamos dividindo aqui em algumas segmentações a prosa em si, né? Ou seja, nós falamos de logística, de supply chain, de finanças, de tecnologia, abrangemos muita coisa de indústria 4.0, exatamente por causa desse ponto que você falou. O mercado ele é dinâmico. Então, embora você se especialize em alguma coisa, você precisa generalizar também no contexto do mercado, ter uma visão genérica, uma visão, eu gosto de usar a palavra holística, né? Uma visão bastante abrangente de tudo o que acontece. Então, aqui no nosso canal, que já estamos aí com mais de 100 vídeos, né? Só de prosa, porque tem no canal também os vídeos das minhas palestras, dos meus cursos, ou seja, tem bem mais do que uma centena de vídeos, com certeza vai servir para alguém. E aqui o mote, o objetivo, Wagner, é exatamente a educação, né? Transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento. Eu queria explorar um outro tema contigo agora, e é exatamente no que você estava falando, de preparação das pessoas, a especialização, né? Ou seja, aquelas pessoas que eventualmente estão em compras e que gostariam de participar de um processo de categorização,
né? Qual é o tipo de especialização que essa pessoa precisa ter? É entendido até, né, o Wagner, que a pessoa precisa ter o conhecimento de mercado, mas também precisa saber negociar, precisa entender o que acontece ao redor. E como é que é a sua visão em termos dessa especialização que ele precisa ter, o Wagner? Sem dúvida, requer uma capacitação diferenciada, né, Paulo? Porque cada categoria tem o seu ambiente próprio, né? Cada player, cada, cada categoria tem o seu jeitão, né? Ou seja, é, é um ambiente, cada um é um ambiente diferente, né? Você pode estar falando mais de OPEX, mais de CAPEX, você pode estar falando mais de produto, mais de serviço, e se a gente for adentrar em cada uma dessas respectivas particularidades, a gente vai encontrar aí uma infinidade, né, de, de situações particulares, né? E isso requer tempo. Então, é claro que existe uma parte acadêmica, uma parte de aprendizado técnico, né? Isso realmente se aprende, temos diversos cursos aí, empresas também fazendo treinamentos em company para isso, mas a experiência requer tempo, né? Então, é, eu entendo que o ideal seria juntar uma coisa com a outra, né? E o gestor de categoria, não necessariamente, ele tem que ficar sempre preso a uma categoria, né? Ele pode é, ir galgando o nível de amadurecimento que faz com que ele permeie, né, em categorias com perfis diferentes, né? Porque o pano de fundo, repito, é similar, né? Mas, né, para que ele chegue nesse nível aí de trânsito, realmente requer uma capacitação maior. E além de poder ter condições de planejar e criar essas estratégias de sourcing para a sua categoria, o gestor de categoria ele tem que ter também uma iniciativa, uma condição de propor, de antecipar situações, né? Ou seja, ele tem que estar também trabalhando com a parte de gerenciamento de risco, namorar com a parte de inteligência de mercado, até para promover, né, situações inovadoras dentro de compras, independente de ficar apenas aguardando aquele planejamento de demanda que depois vai desdobrar os processos de sourcing. Dou um exemplo bem rápido, aproveitando o que você disse sobre indústria 4.0, né? Uhum. Como gestor de categoria em logística, foi possível identificar que o parque de empilhadeiras de uma empresa que eu trabalhava, e isso eram mais de 60 empilhadeiras 2,5 toneladas, garfo frontal, GLP. E foi possível identificar que elas eram antigas e, por que não, aproveitar essa inovação das empilhadeiras elétricas e os benefícios que elas trazem, né? Como dizem alguns gurus, nossos netos certamente vão estar andando aí de carros elétricos, ou seja, é uma tendência de mercado natural que também está vindo para a movimentação de armazéns, abastecimento de produção, etc. Então, a gestão de categoria liderou um projeto nesse sentido, né? Ou seja, não havia requisição de compra de nada, absolutamente de nada disso, mas vislumbrou-se uma oportunidade de ganho operacional e também de redução de custos. Houve, claro, toda uma tratativa de divulgação desse projeto, de trazer o usuário interno que já estava habituado há décadas com a GLP, os próprios operadores, enfim, de modo que fizesse todo um projeto encorpado, né, recebido por todos, seja da alta direção até o operador da empilhadeira, para que pudesse ser colocado em prática. Então, nesse caso, o gestor de categoria, ele se antecipou, né, e startou aí um processo de sourcing dentro de um projeto diferente daquela rotina prevista lá no planejamento de demanda. Aliás, é muito interessante esse ponto que você levantou, Wagner, até porque, num dado momento, eu me lembro disso, também já fui compras, né? Mas num dado momento, a área de compras ela era extremamente transacional, né? E era muito reativa. Reativa no sentido de que aguardava a requisição de compras, né? Então, o pessoal lá do planejamento de produção, o pessoal da manutenção, né? Dependendo do item, ou alguém dentro da organização é quem fazia a requisição e especificava, basicamente, o que ele precisava. E aí o comprador efetuava as suas compras, né?
mesmo esse transacional que nós estamos falando, ele sofreu uma evolução, né? Não é só a compra estratégica, mas o transacional também, o que permitiu que a pessoa de compras ele passasse a ser muito mais colaborativo no contexto da organização do que necessariamente, eu vou comprar o que você pediu, ou se você não pedir certo, eu não vou conseguir comprar. Ele vai além, ele faz o sourcing, ele verifica o fornecedor vem, visita a empresa, faz sugestões diferenciadas, ou seja, são ganhos que acontecem dentro da organização que são extremamente positivos e tem um histórico muito importante nesta categorização, vamos dizer assim, nessa segmentação, onde as pessoas começam e aí tem um ponto interessante, né, Vala? Começam a conhecer um pouco mais daquele mercado em que ela atua e para o qual ela faz as compras, né? Isso é extremamente importante. A gente vê, por exemplo, que quando você compra tecnologia, você, de certa forma, precisa conhecer tecnologia, porque senão você pode comprar, né, gato por lebre, vamos usar essa expressão, né? E você tem uma dependência muito grande do fornecedor também, e aquele fornecedor confiável que faz o aconselhamento, né? Gerando benefícios para ambas as organizações, né? Sem dúvida, o profissional de suprimentos cada vez mais vem conquistando, melhor dizendo, uma conotação mais estratégica. Eu costumo dizer que a diferença entre o comprador e o vendedor é o lado da mesa, porque antes de ser comprador, ele é um um profissional de negócios, né? E o que ele compra, né, impacta lá no resultado, assim como quem trabalha em vendas, né? Então, mas eu tenho percebido, viu, Paulo, que cada vez mais suprimentos vem se destacando nesse sentido, viu? Olha, que bacana, Wagner. Eu vou dizer uma coisa para você de novo aqui. A prosa tá tão boa, né, que realmente é uma pena aqui a gente fazer a interrupção dela e encerrar o nosso bate-papo, né? Mas é uma contribuição, eu sou muito grato aqui à sua contribuição, às pessoas que nos acompanham aqui, que querem entender um pouquinho mais de categorias, principalmente na área de compras, né? Isso é muito importante. E eu vi pelo LinkedIn recentemente que você vai dar um novo curso aí, porque você é professor, você vai dar um novo curso também na parte de gestão de categorias, né, Wagner? Sim, como eu leciono em pós-graduação, né, acontece de receber convites, né, de uma ou outra instituição para poder estar lecionando. Então, o LinkedIn tem sido um canal de divulgação, né, desses que têm empreendido na educação corporativa, e eu tenho me dedicado, né, bastante nessa área acadêmica aí. Eu sempre fui do mundo corporativo, mas, paralelamente, tem tido oportunidades aí de lecionar, lançar livros, escrever artigos, enfim. É algo que eu gosto também, Paulo. Não, isso é importante, né, Wagner? Porque, na realidade, nos mantém atualizados. Meu amigo, ó, gratidão enorme, né? Um abraço virtual para você, né? À distância. Tudo de bom, né? Muitas felicidades aí, né? Se cuide. Ao infinito e além, Wagner. E o que nós fazemos Ao em infinito vida, e além. boa pela eternidade. Ok? Abração. Muito obrigado, Paulo. Um prazer enorme estar aqui com você. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.